Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Daniela, coordenadora de marketing aqui da Exactus. Vamos dar início à nossa reunião comercial do mês de novembro. Algumas CAs já estão presentes, eu vou ler o nome das pessoas que já estão presentes na sala. Está conosco o Pedro, de São Paulo, o Guilherme, de Curitiba, o Marcelo, de Campinas, o Rogério, de Curitiba, a Marisa, de Francisco Beltrão, o Marcos, de Varginha, o Marcos, de São Paulo, o Tadeu, de Ribeirão Preto, o Bruno e o Paulo, de Franca, o Elcio, de Uberlândia, o Henrique e o seu Luiz, de Uberlândia, o João Joanelli, de São José do Rio Preto, a Vitória, também de São José do Rio Preto, a Maria Tereza, de Ourinhos, o Fábio, de Bandeirantes, o Eldes, de Goiânia, a Jacira, de Salvador, o Cláudio, de Campinas, o Alfredo e o Neto, de Londrina, o Ademir, de Londrina, o Marcelo, de Tatuí, o Dinho, de Varginha, o Joani, de Varginha, o Jônades e o Jonathan, de Natal, o Júlio, de Sinop, o Paulo Gamba, de Campo Grande, o Reinaldo, também de Campo Grande, o seu Lima, de Cuiabá, a Adriana, de Cuiabá, o Altair, de Londrina, o Renato, de Andirá, o Adam, de Maceió, a equipe da Infuicia, de Londrina, o Alexandre, o Amarildo, da equipe de Londrina também, o Alex, de Maringá, o Wilson, de São Paulo, o Cláudio, do Rio de Janeiro, a Letícia, de São Paulo, o Lázaro, de Feira de Santana, a equipe comercial aqui de Londrina, o Emerson, também de Londrina, o Jairo, de Três Pontas, o Julierme, de Brasília, a Melissa, de Curitiba, o Ondimar, não me lembro a cidade, ele não colocou ali, Ponta Grossa, a Patrícia, da Cedro, nosso novo parceiro, o Roger, a Rosimeire, de Cascavel, e algumas CAs ainda estão por entrar. Vamos dar início, então, à nossa reunião comercial de hoje. Eu passo a palavra para o nosso gerente comercial, Garcia. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aí a presença de vocês e muito obrigado pela participação, que cada dia a gente está observando aí que está aumentando mais o interesse de todas as CEAs em estar participando dessa reunião aqui, que a gente vê como um foco nosso no cliente, nas atividades, nas nossas metas de crescimento aí para Exactus. Eu gostaria de estar comentando um pouquinho com vocês sobre meritocracia, eu vou estar conversando um pouquinho sobre POM, tá? Mas antes eu quero aqui enfatizar a presença do Dr. Romeu Dematê na reunião, do Tiago Dutra, é um consultor nosso aqui que trabalha com qualidade, e a gente está voltado para esse 2016, para um trabalho, como o nosso projeto fala, de cliente eficiente, com uma Exactus mais eficiente. Então, quero passar a palavra, antes de estar conversando com vocês sobre esses temas que eu passei, para o nosso diretor, Dr. Romeu Dematê. Bom dia a todos. É com muita alegria que nos fazemos presente novamente para essa reunião. Hoje temos comunicações importantes, rápidas, mas muito importantes. A primeira delas, eu vou estar falando de uma nova Exactus, porque agora nós adquirimos 3 dimensões. Nós continuaremos com a Exactus tradicional, a Exactus Top. Estamos fundando a Exactus Distribuidora e a Exactus Cloud. Nós teremos 3 Exactus, ou um Exactus com 3 dimensões, certo? Na realidade, então, a Exactus tradicional é a do top, a Exactus Distribuidora é aqui
distribui produto parceiro, e Exatos Cloud, que é a questão das nuvens e as ofertas das nuvens, que também já foi colocado a vocês. De modo que a gente poderá ter uma concentração melhor e distinta nessas 3 áreas ou 3 dimensões. Bem, o fato mais importante para nós na reunião de hoje é que nós tivemos uma reunião de diretoria onde ficou decidido que doravante, escreve aí, por favor, todos, da nossa querida RNTI, aí, Rede Nacional de Tecnologia da Informação Exatos Intelligence. Não é inteligente, é inteligência. Muito bem. Doravante, então, nós poderemos ter CA nomeando CA. Quando eu falo CA nomeando CA, precisa ver bem o que pode ser entendido. Então, nós vamos ver. Primeiro item, o CA nomeia uma CA normal, pode passar para nós ou ela atender, negocia, certo? E aqui, eu quero dizer, que tipo de CA é essa? Isso é que é o importante aí. Essa CA que nós estamos falando é uma CA indicadora. Você não precisa ter uma CA nomeada por vocês que ela faça a mesma coisa que você faz. Pelo contrário, nomeie uma CA indicadora. Por exemplo, o Paulo Gamba, até agradeço a vinda dele aqui em Londrina, nós conversamos, ele está vendo gente para vender o quê? Gestão. O Ferzan de São Paulo também, eu vi que está presente aqui, teve em Londrina, nós negociamos o quê? Ele indicou, parabéns, Ferzan, ele indicou uma CA que é para trabalhar e vender gestão. Aí a CA pode falar, mas eu não entendo de gestão. É por isso mesmo que você vai indicar uma coisa. E nós, da Exatos, criamos implantadores, de modo que vocês não precisam ficar esperando conhecer a gestão para indicar e vender gestão. Nós montamos uma equipe para fazer isso. Por quê? Porque o principal é atuar no mercado. Se nós não vendemos gestão onde está colocado uma contabilidade, uma folha nossa, nós estamos arriscados a perder por baixo. Então, o fato de colocar gestão é criar a longevidade do cliente. Então, CA nomeando CA, às vezes aí não dá aquela conotação que depois, para o ano, o Garcia vai explicar suficientemente como nós pretendemos atuar com essa CI. CI é uma CI indicadora. Ele indicou, ele vai ganhar lá os 5% dele, você ganha outros 5%, etc. Mas nós não deixamos de atuar com gestão. Isso é um caso. 2. Franqueador. Continuará a franquia. A franquia já é uma CA que vem aqui, que é atendida, que é ensinada. Isso. É um franqueado, que são as prêmios. Continuará esse trabalho também. E nós estamos também querendo criar regionais, que nós estamos chamando filiais, ou exemplo, Projeto Curitiba. Curitiba nós tínhamos 4 CA, 5. Reunimos todos, agora alguns se dedicam à venda, outros se dedicam à técnica, e nós temos um Projeto Curitiba que estamos chamando uma unidade de negócio, uma filial. Isso é válido para qualquer região. Pode ser válido lá para Franca com o Ribeirão, se eles usarem a cabeça e se unir, pode ser válido para Cascavel, que é outra região, para Foz do Iguaçu, enfim, para qualquer região, até o Nordeste do país pode criar bloco como unidades de negócio. Então, eu gosto de uma expressão que diz o seguinte, se pudesse anotar aí no futuro, nós vamos deixar ela marcada. Quem não muda, não evolui. Quem não muda, não evolui. Isso é da própria evolução da natureza, Darwin, etc. aí. Mudou, evolui. Não mudou, não evolui. E tem CA que quer continuar sendo como era antes. Infelizmente, não é nós que estamos pressionando isso. É uma coisa chamada mercado. É o cliente. Ok?
Então, que fique, é bem claro esse posicionamento. Nós precisamos... eu visitei empresa que tem 120 pessoas no telemarketing direto. Pega lá o cadastro ação comercial, pega o cadastro sindicato, liga de manhã, de tarde, de noite. Eles estão vendendo de lojinha 300 mil mês. Softzinho para loja. Agora, trabalho no telemarketing. Agora, nós vamos pensar em vender, seja top ou gestão, sem atuação de mercado, sem visita, sem coisa. Se não houver essa mudança, infelizmente, nós vamos assistir nós e a CA dando tiro no próprio pé. Então, que fique esse alerta que mudou. E se mudou, nós precisamos mudar. E a mudança está clara. O que é? É vender gestão, ponto. Bem, segundo ponto nosso de hoje. Qualificação da SEAS. Sem prospecção não existe venda. Não existe participação real no mercado. É a mesma coisa que está assistindo em cima. Se você faz, tudo bem. Se o senhor não faz, vai atrás, deixa os outros trabalhar. Nomeia lá uma indicadora. E nós aqui atendemos. Você não precisa se formar e coisa para atuar no mercado, porque isso aí vai demorar 2 anos. E a nossa necessidade é premente, é agora. E aí nós podemos dar vários exemplos, como eu falei, qualificação de ECA, nós estamos falando em venda. Ponto também. Se você não mudar para ter qualificação em venda, o que nós vamos fazer? Depois nós vamos falar aqui embaixo. Eu vou pedir para ela passar para o item meritocracia. Pula isso. Tá ok. Meritocracia e obrigações contratuais. Gente, eu digo porque desde que existiu o anexo 2, na época, que nós pagávamos 2% para isso, estava incluído venda. E nós remuneramos muitas CEAs, e aqui eu vou deixar bem claro, a maior parte das CEAs cumpre. Nós temos CEAs que não cumprem nada da meritocracia. Ele não vê cadastro, ele não vende, ele não vê o CRM, etc. E recebeu a meritocracia. Como a palavra diz, o anexo 2, os itens do anexo 2 passaram a ser exigidos sim. E algumas falam, nossa, vocês não me avisaram. Vou dar só uma dica. Faz 2 anos que eu aviso aqui nesse microfone e mandei no mínimo... Daniel está aqui comigo, umas 10 circulares sobre isso. Há 2 anos. E tem gente que vê e fala, nossa, mas eu não fui avisado. Ironicamente, nós temos que dar parabéns para esses. Né? E das obrigações contratuais, meu filho, desde que nasceu a Exatos, a obrigação da CA é vender e atender. A Exatos é produzir e fortalecer a CA. Então, obrigações contratuais não mudou nada. Os termos que era antes lá, antes era, eu me lembro muito bem, era instalar, implantar, manter e vender. Nós traduzimos para ajudar a CA por... Qual é a tradução atual? É manutenção, relacionamento e contas novas. Isso não muda nada. E isso tem o peso de 40%. Então, está bem clarinho isso também. Certo? Agora, eu falo sempre ao Garcia, esse é um assunto delicado, sabe para quem? Para aquelas CEAs que não fazem a sua lição de casa. Porque aqueles que fazem não tem problema nenhum. Isso é delicado. Eu vou falar de meritocracia para quem não faz. Vou falar de obrigação contratual para quem não faz. Fica delicado. Agora, para quem faz, não. E com certeza, o Garcia está aqui, 90% faz, graças a Deus. Tem algum outro caso aí que
que não se prepara, não quer mudar e continua. Tudo bem. O que nós vamos fazer? Bem, e finalmente, então, a convenção virtual, comemorando, então, o nosso aniversário de 45 anos, será uma convenção normal, com as premiações, né, todo aquele roteiro tradicional, aonde principalmente a técnica vem colocar tudo, quase que uma prestação de conta da técnica, ela vem colocar tudo que foi feito e principalmente aquilo que está em desenvolvimento e é novo, certo? Nós teremos também nessa convenção novos parceiros, até estamos aguardando aqui com um pouquinho de ansiedade, o Leonardo, que é o novo parceiro nosso da Cedro BKS, que fez questão de estar aqui conosco pessoalmente. Acontece que Londrina tem esse problema, o avião não desceu, o tempo lá fora está meio fechado, né? Nós sabemos que ele está em trânsito. A Patrícia, eu vi aí de São Paulo, uma pessoa que eu conheci também, um abraço, Patrícia, e que nós estamos muito convictos de que essa parceria é importante no momento, que se trata de auditoria de arquivos e toda essa coisa, porque é moderno e é vanguarda e é fácil de conversar, certo? Nós vamos ter aqui, está do meu lado também o Tiago, que talvez nós vamos tentar transformá-lo num expert para poder dar suporte e levar um conhecimento maior para toda a rede. Muito bem, então, já está marcada a data da convenção virtual, dia 2/12. Esse dia, por favor, vamos nos preparar desde já. É de manhã e de tarde, todo aquele ritual. À tarde é a premiação, mesmo aqueles que não são premiados técnica ou comercialmente, faz presente para ouvir o que os campeões fizeram. Nada melhor do que aprender com os campeões, os que mais venderam, os que mais atenderam. Com quem nós vamos aprender mais? E até uma surpresa, hein? Parabéns lá para a Bahia, faz desde 6 meses começou conosco, está batendo um recorde de venda aí, que é o Barreiras. Não sei se está presente eu não percebi, na chamada, mas deve estar trabalhando lá. E também isso não justifica, porque hoje é dia de reunião, é questão de agendamento. Ou põe alguém para representar nessa reunião, porque será cobrada na meritocracia, não presença nas reuniões. Bem, eu quero terminar com um positivo. Eu acho que nós teremos as prestações de contas, as evoluções técnicas, os resumos, e as melhores CAs em faturamento de destaque técnico. O que eu gostaria, ao encerrar, é dizer, nós mudamos bastante, sim, em 2015. Estamos melhor preparados para 2016, tanto em software quanto em venda, nas exigências. E o mercado hoje, com essa questão de crise, a gente tem acreditado, crise se vence com trabalho. E eu acrescentaria, com trabalho e mudança. Se nós não mudarmos, nós não evoluímos. Tá? E por isso que gosto da expressão, os 45 anos com os nossos software tem mais vida. Parafraseando o hino nacional, né? Nosso boss tem mais vida, aqui nosso software tem mais vida, que são 45 anos. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e peço esse reforço. Vamos mudar para vender em 2016. Todos temos que dar a mão e vender. Se você não pode, indique que a gente com ele vai dar um jeito de que a sua região seja contemplada. Um abraço a todos, muito obrigado. Peço que Deus continue abençoando o nosso trabalho
e nos dê bastante energia para essa mudança e para esse recomeço, né, assim, numa Exatos sempre nova e de vanguarda. Obrigado a todos. Bem, obrigado, doutor Romeu, pelas palavras dos senhores para a rede. Isso aí, gente, vem a enfatizar que a diretoria apoia o nosso trabalho, apoia a SEAS nos trabalhos da SEAS, e existem hoje algumas conversas que nós vamos estar fazendo aí, que é até um termo um pouco polêmico, né, que é sobre meritocracia, sobre POM. Então, são estratégias de trabalho que a gente está tomando aqui. Isso tudo é um trabalho com um foco só, que é o crescimento das Exatos como um todo e a garantia da nossa continuidade. Então, vamos estar falando para vocês agora sobre o POM. Bom, é um assunto já recorrente, mas esses dias atrás aí a gente teve algumas orientações para algumas CAs, que nós estivemos trabalhando diretamente com algumas CAs, e o POM sempre foi um tipo de questionamento ou de um tipo de trabalho que às vezes não chegava a ter na CA, ou a CA olhava isso aí um pouco de longe, e hoje está dentro da CA o trabalho do POM, que é o plano de objetivos e metas. Por que eu estou mostrando ali o aditivo 3? Bom, o aditivo 3 é um contrato, é um aditivo, né, um termo que está dentro de um contrato, que é o contrato da SEAS de vocês, que orienta a SEAS como que a gente tem que trabalhar no quesito implantação. Como o Dr. Romeu já falou aqui, foi falado no sentido assim, o que alterou, o que não alterou, porque alguns ficaram meio reticentes em assinar e assim por diante. Se vocês observarem no contrato anterior, não tem muita alteração. Tem algumas regras aí que foram mais esclarecidas, porque o contrato anterior ele estava muito abrangente no sentido assim, pode tudo, mas quem poderia tudo lá era só Exatos. A SEAS não tinha muito entendimento do que estava acontecendo. Com o advento do POM, tivemos que esclarecer como que vai funcionar todas as distribuições. E quando a gente fala em distribuição, a gente fala em algo bem delicado, né? Mas isso nunca foi, isso sempre foi assim, eu tinha essa conversa, eu tinha essa outra conversa. Então, a gente precisou escrever, para que todo mundo entenda e entenda o trabalho, como ele vai estar sendo feito. Isso é uma política de trabalho. Então, vamos falar aí só do aditivo 3, que é uma parte, acho que ficou a ser bem esclarecida para vocês, que é sobre a distribuição de valores, sobre as vendas de gestão. Então, nós temos dois itens que são de bastante importância aí, que é o 2.1 e o 2.2. Bom, eu me atendo aqui, primeiramente, na implantação. Primeiro, quando a gente fala em implantação, nós temos que entender o que é uma implantação, né? A implantação é o processo onde está envolvido a participação dos valores, caberá a quem efetuar toda a implantação. Está envolvido instalação, treinamento junto ao cliente e sua integridade, ou seja, poderá ser quem poderá estar fazendo isso aí? Parceiro, central de atendimento ou até terceiros, desde que devidamente qualificado, a distribuição será de X valores aqui. Então, se a gente entender de implantação é um trabalho onde tem princípio, meio e fim, né? Isso, princípio, meio e fim, é tudo esclarecido em contrato, no contrato da implantação. A gente fala quantas horas que a gente vai estar trabalhando dentro do cliente, quem vai estar trabalhando dentro do cliente e quais são as funções que vão ser feitas no cliente. Bom, a partir daí a gente tem que entender que a implantação, a parte mais delicada do negócio da implantação são os custos, né? Porque quando a gente fala de distribuir, né, às vezes a gente está preocupado ali, olha, o que eu levo nessa, né? Não é o que a gente leva, é o que eu tenho que fazer nessa situação da implantação. Então, na situação da implantação, a gente está trabalhando e se preocupando com relação aos custos, né? Quem vai fazer? Quais são os custos que isso gera? Onera? Quem que vai ser onerado nesses custos?
Então, a distribuição dos valores de implantação, a nossa maior preocupação sempre é voltado aos custos. As viagens, quem vai fazer as viagens, os quilômetros rodados, quem que vai rodar, quem vai fazer os treinamentos, quem vai perder essas horas. E eu sempre sou a favor, é uma conversa minha, inclusive com a direção, que eu acho que tudo tem que trabalhar numa via de duas mãos, né? A Exactus tem que cobrar sim, mas tem que também dar o seu respaldo na relação de custos e não onerar uma CA nos custos que ela também tem. Então, quando a gente vai falar de distribuição, a gente tem que entender que esses valores são pensados para desonerar custo de todo mundo, da Exactus, da CA, dos parceiros, né, ou dos terceiros que podem estar envolvidos na implantação. Então, está aí a distribuição, 60% para o implantador, e a gente entende que o implantador agora tem que entrar na característica de implantador, ou seja, quem vai fazer a implantação. Pode ser quem? Pode ser a mesma pessoa do produtor? Pode também. O produtor pode ser um implantador? Pode. Entenderam? Então, as pessoas aqui são pertinentes ao contrato. Quem vai fazer o quê na situação da implantação? Então, 60, 20, 20, né? 20 para o produtor e 20 para o concedente. Então, nessa situação, gente, nós temos que entender que o foco do trabalho é nos custos. Bom, a partir daí, o que é muito importante é quando a gente trabalha dentro de um orçamento na precificação do trabalho, né? Porque é muito melhor eu ganhar 20% ou 5% de 1.000 do que 80% de 10. Então, nessa situação, nossa preocupação tem que ser voltada na precificação do trabalho da implantação. Quem vai fazer o trabalho, como vai ser onerado esse trabalho. Por isso, a distribuição fica num segundo plano devido ao valor que a gente vai estar orçando aí para o nosso cliente. Né? E entendendo o mercado. Tá? Então, a gente tem duas variáveis importantes para trabalhar, que é assim, ó, mercado, custo, para daí acontecer o trabalho. Entenderam? Então, a distribuição de valores sempre se dá, ou deveria se dar agora, né, no final da implantação, que tem princípio, meio e fim. E se isso está rezado em contrato, a CA, quem vai fazer a implantação, todo mundo vai entender o dia que vai estar sendo distribuído os seus valores das implantações. E não voltado à implantação como um rendimento. Isso não é um rendimento de venda. Isso que é importante a gente entender. A venda faz parte, ser remunerada, é claro, mas implantação não é um rendimento de venda. Eu não posso contar com esses valores porque eu vendi o negócio. Então, implantação é voltado para custo do nosso trabalho. Vamos falar de licença de uso. Então, a LU, a licença de uso ali, que é o item 2.2, ela está distribuída da seguinte forma: 60-40, sendo redistribuído 40 para 10-30. Então, o 60% vai para o produtor, 40% que a gente vai fazer a redistribuição da concessionária, que é a CA, né, referente à comercialização, e 30% referente ao concedente. Então, assim, na LU, a concessionária também participa. Antes não tinha muito essa participação. Até porque, se a gente avaliar todos os contratos, as LUs, de repente, vinham com os valores de LU ínfimo, né? Nós não tenho participação, então coloco lá no contrato, ou vendo um contrato com LU de R$10, R$50, R$100, e o valor do contrato é R$2.000. Então, não tinha muita coerência na questão disso. Então, a gente reviu, né, foi revisto, né, a distribuição e colocado na LU também o concessionário, para que ele também ganhe na precificação que ele vai colocar dentro do contrato. Então, eu queria deixar um pouquinho esclarecido esse aditivo 3 aí, que eu acho que, no meu ponto de vista, de todos os aditivos, foi o que gerou um pouco mais de dúvida, até mesmo porque eu tenho algumas CAs que não estão praticando muito a gestão, a venda, né, de software de gestão. O motivo
né, de não estar praticando o software de gestão, fez com que nós planejássemos algumas ações de ajuda para essa CA. Por que ela não está vendendo? Foi onde nós criamos aí uma empresa que vai se especializar e vai ser especialista em fazer implantações no Brasil inteiro, onde com a possibilidade da CA criar uma central indicadora, que ela vai ser comissionada por esta central também, eu vou estar explicando bem certinho isso daí, porque se você indicar alguém para ser uma CI sua, você vai ser comissionado pelas vendas dessa CI, sim. Eu acho que, volto a falar o que eu falei, uma via de duas mãos. Você indicou. E o que você vai ganhar com essa indicação? Bom, as vendas dessa CI, você vai ser comissionado pelas vendas dela. Né? Lembrando que são vendas. Não estou falando sobre implantação, eu estou falando sobre vendas. Então, você também tem que ser comissionado por um trabalho que você fez, de indicar uma CI. Então, isso daí vai te remunerar, vai aumentar a sua remuneração de uma forma onde você pode ter as suas centrais indicadoras. Né? Então, você não tem expertise para vender gestão. Adquira um parceiro, transforma esse parceiro numa CI sua, nós vamos dar esse apoio, nós vamos fazer essas implantações que são necessárias. É claro que nós vamos participar de forma bem ativa com relação ao orçamento, ajudar esta CI a fazer os orçamentos, ajudar essa CI a trabalhar com a implantação, ajudar como? Fazendo, né? Isso, vamos ajudar fazendo. Até o ponto dessa empresa adquirir expertise para tal. Todo mundo quer focar em melhorias, né? Claro, a gente entendendo que isso aconteceu, a CA criou a expertise e pronto, ela já tem asa, ela pode voar sozinha agora. Para isso que existe essa empresa, para o crescimento da CEAS. Né? Visto que a gente entende que várias regiões, as pessoas ligam para mim falando, a minha região não vende, a minha região é difícil, eu sou sozinho. Então, isso faz com que você não seja mais sozinho. E quando o Dr. Romeu colocou aqui para a gente assim, ó, aprender com os campeões, é bacana porque eu também pratico isso, né? Eu tento enxergar os cases de sucesso para colocar isso daqui na rede. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade de agradecer aí a participação de algumas CEAs com várias sugestões comerciais que têm ajudado a gente. Obrigado ao Marcelo aí, Bitwork, que tem ajudado bastante, dando opiniões, bem bacana para a gente utilizar como exemplos, como exemplos de trabalho, como cases de sucesso, para a gente entrar nos clientes. São metodologias que é muito importante a gente compartilhar, né? Porque esse compartilhamento é conosco também, né? Porque se a rede tem sucesso, eu tenho, todo mundo tem o sucesso que a gente precisa aí para a sobrevivência. Bacana quando o Dr. Romeu colocou o chavão, né? Quem não muda não evolui. Então a gente não pode jamais falar para a lava sempre foi assim, né? Sempre foi assim, não existe mais evolução. Então isso morre, cai por terra essa situação. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar também do sempre foi assim e está alterando sobre licenciamento. Então, existe algumas estratégias para a gente conversar com vocês aí de melhorias na forma de licenciamento. Então, vai ser colocado para todos uma circular sobre como proceder com esse licenciamento. Mas observe que já está bem aí autodidata o negócio. Eu vou ler ali para vocês observando. Levando ao seu conhecimento que a partir do dia 1 de novembro, as solicitações de licenciamento deverão ser realizadas em nosso CRM, no endereço eletrônico www.exactus.com.br/helpdesk, lugar bem conhecido nosso, através da abertura de um chamado direcionado para o departamento de licenciamento. Aí tem uma observaçãozinha aí. Estas solicitações apenas devem ser realizadas por motivo de troca, manutenção de servidor ou por acertos contratuais financeiros. Para os demais casos, nosso produto já fazem a atualização automática do licenciamento. Então, observaram? Quem não muda não evolui. Então, a gente está mudando aí um pouquinho a regra do licenciamento
para ficar um pouquinho mais eficiente o nosso trabalho. Inclusive, essa circular aqui vai para cliente também, tá? Então, quando a gente fala cliente, o cliente tem que enxergar essa evolução, essa nova maneira, esse mercado exigente que nos cobra essa melhoria. O concorrente bate na porta e critica, o meu é diferente, o meu é automático, o meu é mais simples. Então, a gente também tem que evoluir para o nosso também ser mais automático, mais simples, mais eficiente do que o cliente, para a gente se permanecer no mercado. Então, sobre licenciamento é isso daí, essa circular vai para todo mundo, inclusive para clientes. É isso que eu quero enfatizar e, de repente, vocês vão estar sendo questionados pelos clientes. É importante vocês explicarem para ele a questão da ferramenta, né? Existem várias CAs que a gente está batendo, que a gente está observando na tecla de o CRM é o local que a gente avalia a meritocracia. Então está tudo lá, chamado, a parte comercial, a parte do suporte. Todo o nosso trabalho ele está sendo focado dentro do CRM. Então, sobre POM, o plano nosso de objetivos e metas, era isso que eu queria colocar, era essa a partezinha que eu achava importante, né? E falar um pouquinho do CRM, a parte de obrigações. Eu acho que eu já falei isso mais do que uma vez aqui, que o CRM é o local que a gente observa todo o trabalho da CEAS. Gente, é muito claro o que eu falei. Aí as pessoas, às vezes, estão me ligando e falam, mas eu fiz, mas não está registrado. Mas eu faço atendimento via celular. Como que eu registro? Bom, eu até conversei com algumas CEAs. O cliente me liga pelo celular, ele está habituado a isso. Maravilha, continue fazendo um bom atendimento. Tire um dia, um tempinho e faça o registro lá da tua atividade. Afinal de contas, como que a Exactus vai ficar sabendo que você tem essa eficiência? Como que nós vamos usar o seu exemplo, que é um bom exemplo de atendimento via celular, via WhatsApp, né? A meritocracia e te beneficiar nesse trabalho? Como que são esses valores que você vai receber, que a meritocracia são valores que você recebe por bom trabalho, né? Que volta a falar, uma via de duas mãos, né? Se você fez um bom trabalho, você deve ser valorizado. Em contrapartida, se você não fez o trabalho, eu acho que você não merece aquela valorização. Por isso que, inclusive, essa obrigação vai até 10%. Né? Aí vem os questionamentos, né? Mas eu fiz, mas como que eu fiz? E aonde que eu fiz? Gente, o CRM ele é batido, não é de ontem, né? Não faz muito tempo que é batido, que o CRM é a ferramenta importante, é o nosso trabalho. Aí existe uma crítica que eu acho importante compartilhar com vocês. Ah, mas o CRM, ele é um pouco ruim. Existe esse tipo de crítica, né? Bom, parte do princípio que é um sistema. Se é um software, nós abrimos o chamado para melhoria daquele item que você acha importante. Então, participe da melhoria. Né? Participa. O que é ruim? Né? Abra um chamado, eu preciso que seja melhorado esse registro, participa. A gente vai estar se comunicando por lá. Né? Vocês já entendem a regra de abrir chamado. Então, se você entrar lá no chamado, na questão outros, lá vai ser aceito a questão de abertura de chamados para a ferramenta do CRM. Então, esse é um canal que nós estamos criando, até conversei com o Fabinho, sobre como que eu vou receber essas sugestões. E observe que a sugestão vem de quem está usando, né? Então, como que eu vou receber essa sugestão dessas pessoas que precisam usar o CRM, e eu preciso melhorar o CRM, a gente tem entendimento disso, por onde vem isso? Aí o Fabinho já me posicionou, que é só você entrar no CRM e abrir o chamado, e lá quando você vai escolher lá os departamentos lá, outros, escolha outros, e lá ele está monitorando para os chamados da melhoria da ferramenta do CRM. Então, vale dizer que é uma via de duas mãos e vocês estão também tendo a possibilidade de colaborar com o CRM e ajudar até na meritocracia que vocês vão ser beneficiados por ela.
Bom, agora estava reservado um pouquinho aí a palavra para os nossos convidados ilustres do dia aí, que é o pessoal da Cedro, BKS, o pessoal de São Paulo, né? Que eu acho que nós tivemos algum problema aí de ponte aérea aí. E na questão, no momento em questão, a gente está colocando, como nós vamos colocar aí durante todo esse mês, esse novo parceiro, tá? Eu quero para essa convenção do dia 2 de dezembro aí, que já está marcada a nossa convenção, já está estendido o convite para eles estarem aqui presencialmente, para nessa oportunidade a gente tirar ou colocar os trabalhos que nós vamos estar fazendo, como nós vamos vender, de que forma nós vamos oferecer o serviço que vai agregar para a SEAS, o que é o serviço de auditoria de arquivos, o que é o GED, né? Como que isso funciona, quanto que isso custa. Esse trabalho, gente, é um trabalho que é uma evolução bem bacana aí das novas necessidades que as empresas estão tendo, por exemplo, de armazenamento de informação, de auditoria em arquivos. O que seria isso, né? Seria entender, né, através de um sistema, através de um software, né, entender como que o arquivo está formado, se está correto ou não está correto, quais são os pontos. Ele vai além de um validador, né? Porque quando a gente fala de validar, a gente entende que essa validação entende-se o layout. E quando a gente fala de auditoria, o que naquele layout pode ser passivo de erro. Então, quando a gente fala de auditoria, parte mais para inteligência, né? Então, os itens desse sistema é armazenamento seguro, validação da estrutura dos arquivos XML, consulta automática no Cefaz, faz lembrar um pouquinho o eBusca, né? Mas a gente vai esclarecer as diferenças do GED para o eBusca, porque nós vamos ter, como eu já tenho exemplos de cliente que tem o GED e tem o eBusca. Então, a gente consegue colocar os dois são concorrentes em termos, né? Não são concorrentes, porque um tem função diferenciada do outro. A gente também estudou isso daí. Então, trabalha muito no histórico de ações, solução em nuvem, integre com o RP automaticamente. Bom, se a gente faz busca, se a gente faz armazenamento, a gente também pega esses dados e pode fazer importação para um sistema de RP. Detalhamento da nota fiscal eletrônica, relatórios inteligentes, monitor online no Cefaz. Essa linha de monitoramento online no Cefaz é uma linha bem interessante, que eu acho que a gente tem que se ater a entender o que é esse monitoramento, porque é onde as empresas hoje estão sendo mais punidas na questão de multas, por falha de escrituração de documentos que são cancelados sem o conhecimento da empresa, são não escriturados por falta de conhecimento do contador. Então, isso aí são falhas onde esse sistema vem a atender essa demanda que existe no mercado. Impressão de XML, funcionalidades repositório CTE, funcionalidades repositório de SPED. O SPED a gente sabe que hoje é algo aí que está em bastante evidência de grau de dificuldade nas empresas de entendimento de como fazer o SPED, como que trata o SPED, em que momentos que se entrega o SPED. Quando dá problema, nós somos o apoio das empresas, clientes, né, de como ele pode solucionar. Quando eu falo do cliente, a gente tem que entender que nós temos as duas vias, né? Tanto os contadores quanto a empresa de gestão. E se os dois se virem perdidos na situação, somos nós que temos que ir atrás desse tipo de solução. Então é importante, quando surge o problema, a gente tem que entender isso como oportunidade, né? Se a gente tem a ferramenta, a gente vai se antecipar a esses problemas que são comuns na empresa e colocar, olha, eu tenho a ferramenta dessa solução. Né? Então, eu acho que isso é importante, vem a dar outras portas de entrada nas empresas. A gente sabe que o mercado ele é concorrente, ele é feroz, e isso faz com que nós tenhamos mais oportunidades de entrada, porque são os problemas mais comuns e mais na crista da onda, como diz o Marcelo, né? Está na crista da onda. Então, são os problemas que a gente pode ter aí com grande oportunidade.
Só para mostrar para vocês aí, nós tivemos lá eu, né, especificamente estive lá em Curitiba, a gente fez a inauguração lá da unidade, tá colocando para vocês aí um visual de como ficou lá a nossa, uma sala comercial que nós estamos lá, tá aí ó, as fotinhas da sala comercial da Exaust, ficou bem bacana lá. Eu acho que quem tiver a oportunidade de estar indo em Curitiba lá, faz uma visita, que o convite está estendido a toda a rede. Acho importante entender lá a nossa unidade, né, até mesmo como um ponto estratégico de entendimento do tamanho que a Isaac está ficando, a rede está melhorando, está evoluindo, nós estamos firmando várias parcerias para que isso venha a fluir de uma forma mais grandiosa aí para vocês e para a rede entender. Eu quero aproveitar aqui que a presença do Marcelo Demateu, nosso parceiro aqui de um dos softwares que nós temos comercializando, que é o Amplos, é um software bem bacana, bem importante que nós temos na rede aí, e ele quer dar uma palavrinha, a gente solicitou para ele dar uma palavrinha para a rede sobre comercialização. Ou como eu já usei a palavra dele, né, sobre o que está na crista da onda aí, para a gente aproveitar a presença de todos, para colocar para a gente como que a gente está oportunizando, o que a gente está oportunizando agora. Ele tem participado bem ativamente de todas as reuniões e passado essas instruções aí para todos vocês. Só um minutinho que a gente vai se preparar aqui tecnicamente para abrir o slide dele aqui. Passar a palavra agora para ele. Obrigado, gente. Bom dia a todos. O pessoal pediu aqui para eu falar um pouquinho sobre vendas. A gente não tinha preparado nada, então na falta aí do outro pessoal nós vamos conversar aí rapidamente um pouco sobre vendas, tá? Eu quero mais especificamente falar sobre a forma que a gente tem usado e a gente tem tido sucesso na venda, né? Então, a principal coisa na hora de vender é estar preparado para vender, né? Então, essa frase aqui já é antiga, a gente usa faz tempo, o mercado está comprador, os números na área de TI são gigantes, né? Todo mundo tem acesso a esses números, é uma área que cresce exponencialmente, e daí a gente se pergunta, às vezes uma CA se pergunta, por que eu não estou crescendo, se o meu mercado onde eu estou inserindo cresce? Né? O meu mercado a cada 2 anos triplica, por que eu não estou triplicando? Então, a dúvida principal é, será que você está preparado o suficiente para vender? Então, o que a gente queria colocar aqui é como a gente tem feito. Então, as sugestões de leitura que a gente coloca são esses 4 livros, principalmente esse da Aisa Pereira, Vendendo Software. Então, aqui ela trata um pouco da engenharia de vendas e ela mostra que vender software não adianta você criar a sua técnica de venda, né? A técnica já está bem difundida. Então, ela morou um tempo lá no Vale do Silício, na Califórnia, e as empresas lá estão um pouco na frente das daqui. Então, já existe uma metodologia que é a melhor metodologia para venda. Então, vamos utilizar essa metodologia. Eu nem vou avançar muito, mas eu sugiro a vocês ler esse livro da Aisa. Então, aqui ela coloca alguns conceitos que vender software é espelho. Então, a gente tem que fazer com que o cliente se enxergue na gente, né, através de cases de sucesso, através da própria linguagem que a gente utiliza para conversar com ele. Então, se ele é do ramo moveleiro, temos que usar uma linguagem do ramo moveleiro. Se ele é uma metal mecânica, a gente tem que falar em dobra, em calandra, em corte. Então, a gente tem que saber um pouco da linguajar do foco que a gente vai estar atuando, né? Então, assim, é bem nesse sentido que eu queria falar, da gente fazer uma pesquisa antes de ir no cliente, da gente conhecer um pouco do cliente
e saber fazer as perguntas certas lá para o cliente para poder avançar. Então, a pré-venda, ela é muito importante. Então, a gente tem que investir tempo construindo a solução junto com o cliente. Então, aqui a gente fala um pouco de prospecção, né? Então, é diferente. Vender é uma coisa, prospectar é outra, né? Então, por exemplo, agora, o que nós lá da Infocia estamos fazendo com relação à prospecção? A gente tem alguns contratos de loteadora fechados, né? Até recentemente fechamos um bacana lá em Franca com o Paulo Lourinho. Dá os parabéns aí para ele, foi um contrato bem bacana. Então a gente tem falado o seguinte: eu vou tentar vender para loteadora, beleza? Como que eu vou prospectar mercado? Primeira coisa que a gente fez aqui, a gente tem a Kelly, que é a nossa colaboradora da área de marketing, né? De telemarketing principalmente. O que nós elaboramos de estratégia? Nós vamos ligar, a princípio aí, não precisa nem ser um universo muito grande, nós vamos ligar em 20 loteadoras. Então, fizemos uma pesquisa no Google, lista telefônica, Sebrae, identificamos lá 20 loteadoras. Nós vamos ligar para elas. Nós vamos ligar para elas fazendo o quê? Nós vamos ligar fazendo uma pesquisa. Nós vamos se identificar como uma loteadora também. A princípio, nós nem vamos se identificar como produtora de software. Nós somos uma loteadora, né? Por sinal, eu participo de uma loteadora aqui em Londrina, né? Como um negócio que meu pai tem aqui, a loteadora Chamonix. Então, a gente vai dizer, ó, eu sou da loteadora Chamonix e estou atrás de software. Então, eu estou ligando para você para saber que software você usa. Você está contente com o teu software? Qual é a dificuldade que você está tendo? Como é que está o suporte? Quanto você está pagando? O que você gostaria que tivesse no sistema que o teu sistema não tem? Enfim, eu vou fazer uma série de perguntas de situação para eu entender como ele está. E também entender como o mercado está. Porque a partir do momento que eu faço com 20, aí eu já começo a ter uma amostragem de mercado. Entendido como o mercado está, depois de um tempo que eu vou fazer a venda, né? O que eu estou fazendo agora com a pesquisa? Prospecção. Eu estou montando um banco de conhecimento com informações que são muito importantes que eu vou usar depois quando eu for vender. Então, são duas etapas. Então, a primeira etapa agora é uma etapa onde, vamos dizer assim, a Kelly está fazendo a prospecção. Depois vai ter uma etapa onde eu vou lá fazer a venda. Só que eu vou ter informações, porque se eu for tentar fazer a venda sem ter informações, o meu índice de sucesso vai ser muito menor. Então, aí a importância de conhecer mercado, de prospectar, né? De usar lá a tática da Aiza Pereira, de ter cases, de poder conversar nesse sentido. Então, hoje, como a gente está atendendo aí uma meia dúzia de loteadoras, aqui em Londrina a gente atende a Ecovilas do Lago, que é um loteamento grande, é o maior lago privado do Paraná, do Brasil, desculpa. Eles fizeram um lago gigante e lotearam um monte de chácaras em volta. Eles já usam o nosso sistema já há uns 4, 5 anos. A gente atende há bastante tempo. Nós temos aqui em Alvorada, aqui perto também, clientes, loteadora usando em Alvorada, aí em Londrina, em Cambé. Fechamos esse em Franca e a gente entendeu que esse é um mercado que paga bem. É um mercado que usa o quê? Principalmente, ele usa financeiro, porque ele precisa controlar o recebimento. Então, vamos supor, é um loteamento, vendeu lá, sei lá, 300 lotes. Então, ele vendeu os lotes, só que ele vendeu para pagar em 54 meses, ou em 62 meses, ou em 48 meses, cada um vai ter a sua política, né? Ele precisa controlar esse recebimento. Então, ele vai receber, vamos pegar um exemplo específico, em 6 anos, e ele precisa monitorar. Então, vão ser parcelas mensais, que ele tem que conseguir identificar, né? Vamos pegar um exemplo, vamos supor que ele tem 400 lotes. Como é que ele vai saber se ele emitiu 400 boletos, quem é que pagou, quem é que não pagou, de uma forma rápida? Então, ele precisa da remessa do retorno bancário, a cobrança escritural, para já identificar quais os boletos foram pagos, quais não foram pagos, até para ele tomar uma ação de cobrar os que não foram pagos, né? Acontece também, às vezes, do cliente vir no plantão e pagar em dinheiro. Ou acontece do cliente vir e pagar em cheque.
pagar em cheque até de terceiro. Né? O que a loteadora vai fazer? Às vezes o cara está devendo 2 meses, ele pegou um cheque de terceiro, ainda mais agora com a volta da CPMF, ele quer vir e repassar o cheque. Vai falar não? Não vai falar não, a loteadora vai pegar e vai precisar controlar isso daí. Então, além disso, por exemplo, a loteadora vai precisar controlar o reajuste, porque ele vendeu em 6 anos, mas lá no contrato tem o índice de reajuste do IGPM, ou do CUB, ou o reajuste que esteja no contrato. Automaticamente, o sistema precisa controlar o reajuste. Então, o Amplos faz esse controle de reajuste. Precisa também controlar os balões. Então, é uma prática comum nessa área de loteadora que tenha balão. O cara vai pagar durante um ano R$250. Mas no último pagamento, antes de ter o reajuste, ele vai pagar R$1.000. Né? Cada ano tem um balão de R$1.000. Então, ele precisa que o sistema controle o balão. Ele precisa mais o quê? Precisa controlar, por exemplo, transferência. Porque ao longo desses 6 anos, vai acontecer de tudo na carteira dele. Vai ter divórcio, então o cara era dono junto com a esposa, passa a não ser, então vai ter que mudar, de repente, a propriedade do bem. Às vezes foi um divórcio consensual, tem um acordo, vai passar para nome de um só, ou vai ser litigioso, não vai passar, como é que vai ser a situação? Tem óbito, então tem um cliente que faleceu, que vai precisar passar para o herdeiro, então às vezes se é consensual, ficou definido para quem vai ser, a loteadora precisa fazer essa transferência, isso tem que ficar registrado lá no sistema, no Amplos. E por aí vai, é uma série de situações onde o sistema tem que ter esse controle. É esse tipo de conversa, então, que a gente vai ter na pesquisa. O teu sistema está controlando essa transferência? Está controlando o reajuste? Está controlando o balão? Né? Às vezes o cara pode responder, não está controlando, eu estou tendo que fazer um controle à parte. Então, olha aí a oportunidade para depois, quando eu for ligar vendendo, conseguir falar desse sentido. Né? Então, assim, essa qualificação do contato, que é muito importante. Né? Não ter medo de fazer pergunta, né? Questionar o cliente sobre os aspectos que você tem interesse. Então, por exemplo, procure fatiar o mercado, né? Fica mais fácil. Então, nós estamos falando de loteadora. Então, eu estou falando de fazer uma prospecção em loteadora. Estou falando de fazer uma pesquisa em loteadora e depois fazer um esforço de venda em cima de loteadora. De me preparar bem, de saber os recursos, decore salteado de loteadora. Então, agora cedo estava lá com a Kelly discutindo, dando treinamento para quem vai fazer o telemarketing, de quais são os fatores críticos de sucesso para a loteadora. De que precisa um financeiro muito bom, precisa remessa e retorno bancário, precisa todas essas features que a gente está conversando. Então, isso tem que estar muito bem claro para quem vai fazer a pesquisa, para quem vai fazer a visita de venda, para quem vai fazer a demonstração. A base tem que estar preparada para a demonstração. Isso tudo é venda. Então, olha como é importante, né? Não adianta eu querer chegar e vender numa loteadora, vou lá vender, não preparei a base, não fiz as perguntas, não sei quanto que o meu mercado cobra, né? Por que eu estou ligando em 20 loteadoras aqui de Londrina? Eu quero saber a média que está sendo cobrada aqui em Londrina. Eu quero saber qual é a empresa que tem mais loteadoras em Londrina. Enfim, eu quero saber várias informações que vão ser essenciais para que eu atinja uma taxa de conversão maior, né? Que eu consiga, sei lá, eu visitar 6 e fechar 2, 3. Né? Não adianta visitar 6 e fechar nenhuma, né? Que seria a forma de agir sem preparação. Então, a diferença de preparar e não preparar é justamente a taxa de conversão é mais alta quem se prepara mais. Quanto mais você se prepara, mais você vai ter índice de sucesso. Né? É claro que é um risco, né? Porque você se preparar toma tempo, não é fácil. Né? Você fazer uma base de teste, lançar lá os balões, lançar lá o contrato, simular uma transferência, né? E você está ainda vendendo, pode ser que o cara nem venda, né? É um risco, né? É um investimento que você faz na venda. Né? Por isso que é importante, né? Justamente investir esse tempo na venda. Às vezes a gente vê algumas CAs, elas ligam e falam, eu estou indo visitar uma loteadora, eu preciso de ajuda.
Então, a gente pode até ajudar, mas é muito mais a CA correr atrás de informação do que a gente conseguir ajudar. Claro que a gente vai conseguir ajudar, mas tudo que foi falado aqui, o que precisa muitas vezes para fazer? Boa vontade e dedicação de tempo. Não, é impossível que as pessoas não consigam entender um processo de venda de loteadora. Vai entender, claro que vai entender. Tem um contrato, tem as parcelas, tem o acompanhamento, aí tem que tomar cuidado, né? Vamos ver os riscos. Se a loteadora é construção, né? Porque tem loteadora que terceiriza, ele faz um acordo com quem vai executar lá a galeria fluvial, vai executar o asfalto, vai executar o poste, o meio-fio, terceirizou, beleza. Muitas vezes ele nem vai precisar controlar isso. Agora, tem loteadora que vai precisar controlar. Por exemplo, esse contrato grande que nós fizemos lá em Franca, ele vai ter a parte de construção também. Aí, como que eu vou controlar isso? Vai ter rateio, não vai ter rateio? No caso lá de Franca, foi bem bacana, porque não vai ter. Ele tem lá 5 ou 6 loteamentos, mas cada loteamento é uma participação societária, são sócios diferentes. Então, ele quer tirar relatório específico, separado para cada loteamento. Então, a pergunta que a gente fez é, você vai querer um consolidado? A resposta dele, não vou querer. Ah, então bacana. Então, a aderência é grande, não vai ter customização específica em cima disso. Agora, mesmo lá, houve processos em que o cliente quis customizar. Né? Ele quis, por exemplo, um processo que lá vai ser feita a customização. Ele quer, o cliente vem quitar, né? Ele ia pagar em 6 anos, mas ele ganhou na loteria e ele veio procurar a loteadora para quitar. A loteadora, ela cobra um percentual que é para essa antecipação, né? Para quitação. Está no contrato lá da loteadora. Cada loteadora é de um jeito, cada contrato é de uma forma. Então, como calcular isso automático para quitar? A primeira sugestão que a gente deu para ele, falou, você tem a fórmula? Se você tem a fórmula, você joga no Excel, descobre o fator, nós temos o campo no amplo, joga lá o fator, dá o desconto automático, você calcula no Excel. Esse cliente, ele virou e falou, não quero fazer nada no Excel, eu quero que o sistema faça. Perfeito, então identificamos a quantidade de horas que ia ser feito esse processo, passamos para o cliente, aceitou pagar, segue o projeto. Então, assim, é muito importante descer nesse nível de entendimento, né? Fazer as perguntas corretas para cada área, né? Então, a gente está citando o exemplo de loteamento, mas como vocês sabem, a gente tem bastante expertise em distribuidoras, né? Pequenas e médias distribuidoras, pequenas e médias indústrias, né? Então, o questionário sempre bacana de se usar, né? A ideia é essa, né? A ideia é procurar resolver problema do cliente, né? Então, por isso, os 2 telefonemas. O primeiro telefonema é para descobrir os problemas, qual a dor que ele está tendo. E o segundo é para realmente ajudar, né? Resolver um problema do cliente, fazer ele crescer, a gente crescer junto e mudar o mundo, né? O que eu queria mais especificamente, então, para acabar, é falar com vocês. Essa apresentação não vou ter tempo de falar tudo hoje, mas é falar um pouquinho sobre venda, né? Foi isso que o pessoal pediu para a gente falar. Outra questão que loteadora usa, o painel financeiro. Então, aqui ele vai poder enxergar como que está o custo dele, o ponto de equilíbrio, quanto a receber versus a pagar, enfim, uma coisa bem bacana na hora de fazer uma demonstração para uma loteadora. Tem que dominar o painel gráfico que auxilia a tomada de decisão. Mas era isso. Então, o simulador de venda, nós temos lá, sempre quando a gente vai visitar, por exemplo, eu vou visitar a loteadora, eu preciso saber quem que vai me atender. Né? Normalmente, via de regra, tem 4 tipos de pessoas lá na empresa. Tem o pagador, quem que é? É o cara da onde o bolso vai sair o dinheiro. É o dono da loteadora. Provavelmente o cara que tinha o terrenão lá grande e agora fatiou em pequeno e agora tá tomando a decisão de empreender, né? É o cara que normalmente corre o risco, né? Ele que comprou o terreno lá há muitos anos atrás, que veio pagando IPTU cada ano mais alto e aguentou as pontas
para agora conseguir lotear. Então, o pagador é esse cara. O decisor. Decisor, numa loteadora, via de regra, às vezes é o filho dele que está lá à frente, que é o cara que vai gerenciar essa carteira, né, de clientes, é o cara que está fazendo lá, sei lá, os panfletos para vender, vai trabalhar no marketing. Então, às vezes é o filho, ou é um gerente, né, é alguém que está ali nesse sentido, ou a esposa, que de repente está no financeiro e está se vendo doida lá com as planilhas de Excel, que houve muita transferência e aumentou o volume e não está conseguindo controlar direito. Pode ser a decisora também. Influenciador. Influenciador pode ser o contador, por exemplo. Né? O contador que está com dificuldade de prestar o serviço dele, porque não está tendo um controle num lugar único e o próprio contador pode virar e falar, olha, tem um pessoal lá que é bacana, que tem um sistema que pode te ajudar, talvez te atenda, liga lá para eles, conversa com eles. Então, assim, o influenciador pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, da mesma forma que o contador pode falar bem de você, pode falar mal de você. Mas é uma figura importante no processo de venda. E o usuário. O usuário, no caso de uma loteadora, já é, de repente, a secretária, né, que fica lá e que recebe o dinheiro ou que liga fazendo as cobranças, né? Então, é a pessoa que vai, de repente, fazer os lançamentos mesmo no sistema. Tá? Então, são 4 tipos de papéis. Em qualquer empresa que você for, vão ser esses 4 tipos de papéis que vão estar presentes na empresa. Tá? E as objeções, quais são? As objeções também vão ser sempre as mesmas. Ou é preço, ou é tempo, ou é produto, ou é empresa. Né? Preço. Preço, a gente brinca, até em camelô existe a objeção preço. Eu vou comprar um DVD, eu pergunto, quanto é o DVD? R$2. Nossa, tudo isso, dá para fazer um se eu levar 3? Então, assim, até o camelô tem que contornar a objeção preço. Então, quando eu vou contornar a objeção preço, entra aí o conhecimento. Eu conheço o mercado? Porque o cliente, ele sempre vai querer o máximo de desconto possível. O cliente é negociador, ele vai querer, ele está olhando o lado dele, está protegendo lá o negócio dele, a família dele. Eu tenho que saber até que ponto ele está blefando e até que ponto realmente ele está falando a verdade. Muitas vezes, quando o cara vai receber a tua visita, ele já recebeu 2 visitas antes. Ele já sabe os preços que o mercado pratica, mas ele vai sentir se você sabe ou não. Então, tá aí mais uma necessidade de conhecer o mercado. Né? Se eu liguei em 20 loteadoras e descobri que a média que a loteadora paga é um salário mínimo, e eu pergunto para esse cliente, né? Porque são as perguntas que eu vou ter que fazer. Eu fiz uma pergunta para o pagador lá do loteador. Você está disposto a pagar até quanto? Ele vira e fala, estou disposto a pagar até R$300. Mas a gente já sabe que o mercado pratica R$900. Ele já sabe, mas ele está te testando. Se você for firme e responder, olha, você me desculpe, mas um produto nesse nível de controle que você vai ter, com as visões gráficas, que vai te entregar a parte fiscal, que vai ter atendimento local, né, que o suporte local que a central de atendimento presta, isso tem que ser valorizado e muito, porque tem muitos produtos que não têm o suporte local, que vai ter todo esse controle de balão, de reajuste do contrato, etc., você não vai encontrar no mercado nenhum nessa faixa de preço. Inclusive, se você encontrou um de 300, fecha lá com ele, porque é bom. Se o cara está te entregando tudo isso por 300, pode fechar com ele. Fecha que é bom. Por que eu falo isso quando eu vou numa visita? Porque eu fiz meu dever de casa. Eu tenho certeza que ele não tem esse produto. E no momento que eu falo isso para ele, eu passo confiança para ele. Eu mostro que eu conheço o mercado que eu estou tentando vender. Então, é muito importante, quando tratar preço como objeção, né, nos treinamentos, o que a gente vê? Objeção é o segredo do sucesso. Né? Então, quando o cara vira e fala, eu estou disposto a pagar 300, tem 2 perfis de vendedor. Tem aquele que senta e começa a chorar e que já vem falar com o dono da empresa para dar desconto. Meu Deus, tem que fazer 300, senão eu vou perder a venda. Ele encara a objeção simplesmente como preço. E tem o camarada que já entende um pouco mais do processo e que encara a objeção como valor. Então, quando ele encara como valor,
ele vai conseguir entregar para o cliente alguma coisa diferencial que vai justificar o preço cobrado. Então, aí é a diferença entre preço e valor. Então, quando a gente for tratar objeção preço, a gente tem que lembrar de que preço não vai te ajudar a vender. É o valor que vai te ajudar a vender. Né? Porque se você for entrar em guerra de preço, aí ele fez 300, então eu tenho que fazer 200, daqui a pouco está pagando para trabalhar para o cliente. Então tem que tomar muito cuidado. O cliente não vai ter preguiça de tentar vencer nessa queda de braço. Tá? Tempo. Tempo, aí a gente envolve vários aspectos do tempo, né? Prazo de entrega, né? Vamos supor se vai ter alguma customização específica, quando que eu vou entregar, o tempo mesmo dedicado na venda, seja levantando informações, ou seja, vendendo. Então, o tempo são várias relações que a gente pode fazer com questão ao tempo. Produto. Produto é o que a gente estava falando, é conhecer bem o produto que você está vendendo. Né? É básico. Se você não conhece bem o produto que você está vendendo, a tua dificuldade de vender vai ser muito maior. Né? Então, a gente tem falado isso para a SEAS, como o Amplos é um produto muito abrangente, né? Atende muitas verticais, a gente tem falado, pessoal, escolhe uma vertical e procura fazer um trabalho específico em cima de uma vertical. Você vai ver que facilita muito você conhecer o produto quando você fatia ele e procura aprender uma vertical específica. Empresa. Empresa aí envolve tudo que você pode falar das pessoas que estão por trás de vocês. Né? Então, a central de atendimento também vai poder contar a história dela na ponta. Olha, a minha central de atendimento se diferencia por causa disso, disso e disso. Estou no mercado há tanto tempo. Tenho tal e tal e tal clientes que eu atendo. Você pode ligar lá e confirmar que eu atendo. Então, vocês vão contar a história de vocês como empresa. Mas vocês têm mais duas histórias que vocês podem contar. A história da Exatos como distribuidora, que daí remonta desde 1970, né, que foi um dos maiores birôs privados do Brasil, e toda a história que ela tem. Vocês podem falar bastante aí sobre isso. Se o cara tiver disposição para ouvir, né, o tempo que ele der, a gente pode falar. E a história da Infuicia, né, como produtora. Então, assim, são 3 histórias aí como empresa, bastante ricas, que vocês podem estar contando, né? Então, entra a história da Infuicia, que nós temos 750 clientes ativos no Amplos, cases de sucessos mais variados. Aí, vocês podem entrar lá no site www.infuicia.com.br e ver, e ler um pouco, se preparar um pouco sobre a empresa. A gente tem uma apresentação institucional que também pode ser disponibilizada. Enfim, quanto mais vocês conhecerem das empresas que vocês estão vendendo, né, porque lá perante o cliente, quem são vocês? Vocês são a ponta que está representando, quando vendendo amplos, né, tanto a Infuicia como a Exatos como distribuidora. Então, vocês têm que falar das 3 empresas. Tá? Bom, e aí as perguntas. Então, a gente sempre pede para que as perguntas sejam perguntas abertas. Então, para o pagador, né, que pergunta que eu vou fazer? Quanto você está disposto a pagar? Você já tem um orçamento específico? Né, porque às vezes o pagador está lá, mas ele tem sócios. Ele já fez uma reunião com o sócio e já definiram, olha, nós vamos pagar, eu preciso que você ache um software bom, mas nós vamos pagar no máximo até R$500. Então, se você fizer, às vezes, a pergunta certa, depois de ter passado confiança, de ter entendido a dor dele, de já ter mostrado algumas feitas, você fizer a pergunta certa, muitas vezes você resolve muita dificuldade da venda, né? Porque se ele abre para você, olha, já fiz reunião com os meus sócios e estamos dispostos, nós podemos pagar até tanto. Perfeito. Ali você vai daí negociar. Você vai vender, por exemplo, vou te atender, mas não vai dar para incluir a cobrança escritural. Vamos deixar a cobrança escritural mais para frente, enfim. Aí você traça a estratégia em cima do orçamento, né, do budget lá que ele apresentou. Tá? Agora, o que não pode é, às vezes, você vai, faz todo o dever de casa, pesquisa o mercado, entende da feature, apresenta para ele, faz uma base prototipada, uma base de teste bacana tal, e volta da visita. Né? Aqui, às vezes, acontecia com o meu vendedor. O William ia na visita tal, voltava, e eu perguntava, a hora que ele chegava na minha mesa, eu perguntava, William, quanto que o cara está disposto a pagar? Quanto ele paga no dele atualmente? Às vezes o William, ele falava, bicho, não sei. Fala, rapaz, mas você passou a manhã inteira com ele e não perguntou? Não, não perguntei. Então, assim, o que a gente não pode perdoar é não perguntar.
Perguntar e o cara não responder, acontece. Né? Comigo já aconteceu várias vezes. De eu perguntar e o cara virar e falar, olha, achei muito bacana a tua apresentação tal, mas eu não quero te dar a noção de preço, não. Me apresenta o teu preço. Beleza? Aí eu vou ter que montar o preço, entre aspas, às cegas, né? Ele não vai me dar essa dica. Mas eu já tive situações onde o pagador não deu essa dica, mas pelo fato de eu ter feito a pergunta na reunião, depois o influenciador que estava na reunião, ou até o decisor que estava na reunião, eu ligando para ele, tô aqui montando a proposta tal, o decisor virou e falou, ou o próprio contador virou e falou, Marcelo, ele não quis te contar, mas eu sei, ele paga na faixa de 900 no dele hoje. Pode cobrar um pouquinho a mais, porque o dele não tem isso e o teu tem. Rapaz, olha que maravilha. O influenciador já me deu uma luz do alvo, né? Que é muito mais fácil eu acertar o alvo se eu pintar o alvo. Eu pinto o alvo, eu acerto a setinha todas nele, porque eu que pinto. Primeiro eu jogo a seta, depois eu vou lá e pinto o alvo. Não erro uma. É claro. Por quê? Porque está fazendo o processo de venda, engenharia de venda. Aí é o livro lá da AISA, é isso tudo que a gente está conversando. Tá? Então, perguntas para o decisor daí na hora, né? O que você acha que está faltando para a gente poder fechar o contrato? Né? Uma pergunta aberta. Né? Qual é a funcionalidade mais importante para você? Então, são perguntas onde se ele falar, você foca nela. Né? A objeção é sempre assim, é o caminho para fechar. Ele falou a dor dele principal, beleza, vamos mostrar. E não precisa ser na mesma reunião. Se de repente vocês ainda não têm essa facilidade, né, de conhecer o produto e conseguir mostrar, perfeito, olha, eu vou conversar lá com o meu pessoal de Londrina, vou fazer um estudo, vou agendar uma reunião, depois eu volto aqui para conversar contigo e te mostrar exatamente como que a gente tem resolvido isso nos outros cases nossos de sucesso da mesma vertical que a sua. Perfeito, mostrou profissionalismo, não é feio mostrar que não sabe tudo na hora. Né? O que não pode é ter preguiça de correr atrás da informação. Aí, sim, faz um papel feio perante o cliente. Para o influenciador, né? Perguntas que eu posso fazer. O que o meu sistema vai ajudar no teu dia a dia? Né? Então, por exemplo, no caso da loteadora, aconteceu isso já. E o nosso sistema ainda não gera, mas é importante falar, né? Tem um lado positivo e o negativo sempre. O influenciador, ele virou e falou, olha, o que você poderia me ajudar é se o teu sistema gerasse o DMOB. O DMOB é um relatório obrigatório que é entregue uma vez por ano pelas loteadoras. Nós ainda não temos o DMOB. Até nesse caso, o influenciador estava em conversa particular comigo e ele perguntou se a gente tinha. Eu disse para ele que não. Agora, pasmem, ele virou e falou, nossa, que bom que não tem. Porque eu cobro para fazer uma vez por ano, se você fosse fazer, ia tirar a minha receita. Para mim é melhor que não tenha. Eu falei, não, bacana, nós não, até porque nós não temos ainda. Mas aí, quando a gente tiver, olha que bacana, você tem que ter muito tato comercial para entender. Porque tem hora que vai ser bom, tem hora que vai ser ruim. O fato de eu ter o influenciador, de certa maneira, ele ia ser um pouco negativo. Porque ele ia abrir mão de, sei lá, R$ 1.500 que ele cobra uma vez por ano para entregar o DMOB. Lá chega lá no final do ano, ele já contava aquela rendinha lá, que aqui, quando eu for entregar no sistema gerar, ele não vai ter. Então, veja bem como é importante entender o universo que você está inserido para saber fazer a pergunta certa para o influenciador. Nesse caso eu fiz, ele achou melhor não ter. Né? Nós não temos, então seguiu a conversa. Mas nós queremos ter no futuro, só alinhando aí com vocês em breve, porque a gente tem visto que essa vertical de loteadora para nós tem sido muito bacana, porque a loteadora é um cliente que paga em dia, é um cliente que fatura valores bem expressivos, é um cliente que tem um universo bem limitado, né? Nós estamos, para vocês terem uma ideia, até avançando cada vez mais nessa área de loteadora aí e procurar ser uma vertical bem dominante aqui nos nossos clientes, tá? É um cliente que não trabalha fim de semana, então é um cliente bem bacana para a gente. Enfim, então são perguntas que a gente fazer para os 4 perfis de clientes. Sempre lembrando que a pergunta tem que ser aberta, tá? A pergunta aberta é no seguinte sentido.
de não poder responder com sim ou não, né? Se você virar e fizer uma pergunta, tipo assim, se eu te fizer o sistema por R$500, fica bom para você? E ele puder responder sim, tá errado. É pergunta fechada. Toda pergunta que você consegue responder com sim ou não, é pergunta fechada. Cuidado, que às vezes a gente tem a tendência de fazer pergunta fechada. É pensar a mesma coisa de um jeito um pouquinho diferente e conseguir transformar em pergunta aberta. Tá? Porque a pergunta aberta permite o cliente falar um pouco mais. E é aquele negócio, né? Não são as respostas que movem o mundo, sim as perguntas. Então, a gente conseguir fazer as perguntas certas, nós vamos conseguir tirar mais informações que vão nos ajudar na montagem da nossa estratégia. Tá? Em último aqui, os sinais de compra. Sinais de compra é quando está chegando a hora de você dar o fechamento. Né? Tem muito vendedor que às vezes é muito bom de mostrar o produto, de conversar, de entender a dor do cliente, de fazer esse trabalho anterior de prospecção, de conhecimento de mercado, mas às vezes ele tem vergonha de fazer o fechamento. Então, na hora que começa a ter sinal de compra, né, por exemplo, você está em uma reunião que eu estava, onde o usuário virou para o pagador e falou assim, nossa, imagina a minha vida quando você tiver comprado esse produto, ou o próprio pagador virou para o usuário e falou, olha, você vai ter mais tempo livre. Você não fica 2 horas por dia fazendo aquela parte de conciliação bancária, de fluxo de caixa? Fico. Então, quando você tiver o sistema, você vai ter 2 horas por dia livre aí, que eu vou poder usar você em outra coisa, porque agora o sistema vai automatizar isso daí. Quando ele fala assim, é porque ele já está meio que comprando o produto. Então, é a hora de virar e fazer a pergunta aberta de fechamento. Ó, o que está faltando para a gente fechar? Ó, vamos assinar o contrato? Podemos marcar uma reunião semana que vem para levar o contrato? É a hora de dar o fechamento. Porque também o cliente não cai sem você dar o fechamento. Ele não fecha ele. Né? Quem tem que dar o fechamento nele é a gente. Então, tem que chegar uma hora que tem que fazer a pergunta fatídica. Vamos assinar o contrato? Posso trazer o contrato para você assinar? Né? São coisas assim que daí é a hora de fechar, né? A hora, vamos dizer assim, alegre aí do negócio. Mas a gente tem que manter a calma e o fechamento tem que ser uma coisa natural. Não podemos mostrar nem muita alegria, nem muita tristeza. Você mostra muita alegria, o cliente entende assim, esse cara aí não fecha contrato nunca. Olha o jeito que ele ficou. Então, para a gente tem que ser uma coisa natural. É como se a gente fechasse uma loteadora por semana. Né? Então, a gente tem que passar isso também para o cliente e fazer a pergunta dessa forma para o cliente. Tá? Então, assim, eu espero ter colaborado um pouquinho aí com vocês nessa parte de venda. A gente tem também algumas questões para tratar depois com vocês, mas o que eu tinha para falar era isso hoje, espero ter ajudado. Lembrar de vocês do nosso canal do YouTube, né? www.youtube.com/InfoiciaSoftware. Lá vai ter esse vídeo sobre implantação. É um vídeo bem bacana que ajuda as centrais de atendimento que venderam primeiro amplos. Né? Então, eu sei que no POM de vocês tem essa necessidade de estar vendendo pelo menos um de gestão. Então, assim, muita gente tem esse receio que o primeiro é o mais difícil. Então, aqui a gente montou um vídeo para dar dicas de como conduzir a primeira implantação. Tá? Então, lá vocês vão entrar no youtube.com/InfoiciaSoftware, vocês vão ver as playlists e procurar lá no, se eu não me engano, essa fica na playlist geral, implantação. Então, o YouTube também a gente tem lançado aí vários vídeos, no mínimo um por semana. Eles ficam normalmente embaixo, tá? Quando vocês clicam módulo comercial, por exemplo, o vídeo novo fica lá embaixo. Desce a barra até o fim, são os novos que estão entrando no canal, tá? Então, valeu, queria agradecer a paciência aí de vocês e aqueles que estão ouvindo e procurando exercitar a mesma pegada aí de vendas. A gente sabe que tem tido sucesso e os contratos, apesar da crise aí, estão pintando, né? Então, numa hora de dificuldade, né, onde a carteira vai ser um movimento comum aí do cliente tentar derrubar preço, do cliente tentar apertar vocês, tem que ter venda.
tem que ter venda para repor e para crescimento, né? A gente tem custos aqui, né? Vem agora a database, uma vez por ano os funcionários têm reajuste, a gasolina subiu, aluguel subiu, telefone subiu, tudo sobe. Como que a gente segura a onda? Com venda, não tem outro jeito. E venda começa na prospecção. Então, venda começa na inteligência de mercado, depois na visita e no fechamento, tá? Então, é mais ou menos esse o resumo do que eu procurei passar para vocês hoje. Então, muito obrigado, estamos à disposição. Quem quiser vir para Londrina fazer o treinamento, essa semana passada aí tivemos um pessoal de onde era mesmo aquele rapaz que eu aprendi? Estava aí. Pessoal do Maranhão, São Luís do Maranhão teve aqui, pessoal de Mossoró teve aqui, pude passar um período com eles, né? E o restante da semana eles ficaram com o pessoal da Exato, saíram bem contentes, eu pude fazer a pergunta no final da semana, do que ele achou, do que ele viu, e eu vi que eles saíram bem satisfeitos. Então, assim, é importante. Esse corpo a corpo é importante, essa troca de figurinha, a gente aprende com vocês, né? A ideia é essa também, a gente mudando aqui o nosso dia a dia, né? A gente, nessa troca de figurinha, a gente aprende muito. E esse é o nosso interesse também, tá aprendendo e tá evoluindo junto com vocês, tá? Mas a vinda para cá, a gente vê que alavanca, né? O pessoal vem, logo em seguida, a gente vê que a gente tem demonstração, já tem contrato pintando, então a vinda para cá eu vejo que dá um ânimo, né? Recentemente também teve o Eudes, agradecer mais uma vez a visita dele. A gente está reformulando, né, o nosso módulo financeiro, que vai ter um viés mais contábil, que a gente vai estar lançando a partir de fevereiro ou março do ano que vem. E passamos uma tarde com o Eudes e com o Danilo, e estamos fazendo mudanças significantes no sistema por conta dessa reunião com ele. Eles têm um conhecimento contábil muito grande, né, pessoal da Micros, tem sido aí o campeão de vendas aí na rede Exatos. Então, ele solicitou algumas mudanças e nós já estamos fazendo. Até queria dar esse feedback agora para o Eudes. Nós já estamos, né, acatamos as solicitações e já estamos fazendo as mudanças no sistema conforme solicitado, né? Ele tinha solicitado também que a gente trabalhasse com várias moedas, né, não só o real, mas com o dólar, com o euro. Também já acatamos essa solicitação e já incluímos no projeto. Então, assim, é muito importante, né, a vinda de vocês, né? Não deixar de falar do Roberto Capra, né, que aí é o pai desse projeto, né? O projeto saiu por conta de todo o conhecimento do Roberto, e já fizemos mais de, acho que 10 reuniões com ele para entendimento do novo financeiro, né? Além de todos os consultores que têm ajudado, e também semana passada mais uma reunião de tarde toda com toda a equipe da Exactus, né? O Garcia aqui encabeçando. Também surgiram ideias novas, enfim. A gente está fazendo um novo módulo financeiro que vai ser show de bola. Aguardem para fevereiro, que a gente não vai dever nada para TOTUS, para Linksys, para Cigam, para Sênior, para essa turma toda. A gente tem procurado conversar muito com o pessoal que usa esses sistemas para poder montar o nosso novo financeiro. E vai estar aí a partir de fevereiro. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Deixa eu passar a palavra para o Garcia. Tenha um bom dia. Bom, obrigado, Marcelo, aí, pela sua participação. Acho que é muito produtiva toda vez que você participa aí, passando essas informações aí para o nosso pessoal da rede, que só vem a assinar aí que não só a Exactus, como todos os parceiros, o pessoal da Unis também, o pessoal da Gerencial, o pessoal da Metaposto, e todos os outros da Pactus Byte. Então, estamos todos unidos aí para um objetivo comum. Bacana que o Marcelo colocou aqui, que eu quero até salientar, o crescimento na área de TI. Eu faço parte aí da APL aqui de Londrina, que é um arranjo produtivo aqui de Londrina. Nas reuniões que a gente tem lá, foi comentado, né, e a gente visualizou lá as pesquisas e o crescimento da área de TI, que em momento de crise, quando a gente enxerga uma área crescendo, a gente até fica um pouco contente, né? Opa, tem gente crescendo, o negócio não é só o mal. E o bacana que é a nossa, isso que o Marcelo até comentou aqui, é a nossa.
Então, quero terminar me colocando à disposição, como sempre nos fizemos, né, à disposição de todos as CAs aí, para qualquer dúvida, qualquer necessidade, e o convite, né, as portas da Exactus para visita estão sempre abertas aqui para vocês estarem participando, esses treinamentos que o Marcelo tem oferecido, né, mediante as agendas que a gente faz, a gente tem recebido vocês aqui, dado os treinamentos aqui local, eu acho que é bem produtivo, porque em pesquisas que a gente viu, sempre quando a gente teve as recepções aqui, a pessoa voltou para casa com um bom ânimo, e com bom ânimo fechou o contrato. Eu acho que vender também, eu acho que a gente faz uma reciclagem, eu não concordo com esse nome, né? Mas quando a gente faz essa reciclagem aí, a gente também reanima, porque muitas coisas a gente sabe como é que faz, a gente sabe fazer, nós somos antigos, né? Gente, obrigado, muito obrigado, e mais uma vez me coloco à disposição de todos aqui. Eu preciso só que vou passar a palavra agora aqui para a Daniela, que é a nossa coordenadora aqui do marketing, para fazer o encerramento com vocês. Antes de encerrar, eu só gostaria de passar para vocês e dar os parabéns também para os campeões de vendas do mês de outubro. Nós tivemos algumas CAs que se destacaram e gostaríamos de parabenizá-las. Em primeiro lugar ficou o Paulo Gamba, de Campo Grande. Em segundo ficou o Renan, de Barreiras. Em terceiro, o Eldes e a equipe dele, da Micro, de Goiânia. A Global, de Cascavel, ficou em quarto. E a Exarrio, do Rio de Janeiro, Cláudio e toda a equipe dele ficou em quinto. Parabéns, então, a todas as CAs. No começo da reunião, nós estávamos na média de 53 pessoas e agora nós vamos fechar com 72 participantes. E nós agradecemos, então, a todos que participaram. Se alguém precisar de algum material que foi passado hoje, por gentileza, solicitem para mim. O meu e-mail é o marketing@exactus.net.br. Ok? Agradecemos a todos e um bom dia.